E aí pessoal, tudo bem com todo mundo? Como é que vocês estão? Felipe Cardoso de volta com mais uma videoaula para o site mxmasters.com.br. E eu tenho recebido aí algumas dicas legais, com algumas sugestões para poder fazer videoaulas, né? Então, uma sugestão que eu recebi é a gente fazer uma videoaula aí falando um pouco das ferramentas do Fireworks, né? Que tem muita gente aí que ainda não sabe mexer nas ferramentas, está começando, e como as videoaulas do MX Masters são um pouco avançadas, então a gente vai fazer essa videoaula aí interessante falando de Fireworks, de ferramentas. Então, a gente vai aprender primeiro aqui o que faz cada ferramenta aqui da Select e Bitmap. Tá? Tem uma foto aqui e a gente tem aqui as nossas ferramentas Select. A gente tem a primeira ferramenta aqui que é o Pointer Tool. Se você estiver aqui navegando pelas ferramentas aqui da aba lateral, você pode ver que depois aqui do Pointer Tool tem um V, um zero também. Ou seja, se você digitar aqui V, você navega entre as duas ferramentas que existem aqui dentro. Se você clicar aqui com o botão esquerdo e permanecer clicado, ele vai te dar as subopções, as subferramentas. E se você navegar com o V, tá, você pode ver que todas as ferramentas ela tem aqui uma letra depois. Então você tem aí o V ou então o zero também que você pode. Então por isso que você tem aqui o V e o zero, que é para você navegar entre as ferramentas, ok? Bom, para que serve a ferramenta Pointer Tool? Serve para você poder manusear o seu objeto que está aqui dentro do palco, ok? Se você tem aqui, você pode arrastar para lá. Você pode diminuir ela, né, em qualquer tamanho. Se você permanecer com o Shift pressionado, você pode diminuir ela proporcionalmente, tá? E essa ferramenta serve para isso. A gente tem uma outra ferramenta aqui que é o Select Behind Tool, V ou zero também, né? Você pode trabalhar aí com essas duas. O que serve essa ferramenta Behind Tool? Bom, ela serve para duas coisas. Primeiro, eu vou criar um objeto aqui, um círculo, vou colocar aqui círculo vermelho e colocar esse objeto por trás da foto. Aí muita gente também tem dúvidas de como é que eu faço para poder trabalhar aqui, trazer o objeto para frente e para trás. Bom, você tem a opção aqui que é clicar com o botão direito aqui, Arrange e Send to Back, ou Ctrl Shift Down. É justamente isso. Ctrl Shift Down é aquela setinha que você tem para baixo, tá? Então você pode trazer para cima, para baixo, ok? Bom, a gente tem um círculo lá atrás, ok? Se eu quisesse selecionar esse círculo, eu teria que passar o círculo para cima para poder selecionar. Mas se eu quiser selecionar ele lá atrás sem fazer isso, eu posso selecionar aqui o Select Behind Tool, selecionar a ferramenta de seleção por trás. Aí o que eu faço? Eu primeiro seleciono o de cima e paro a setinha aqui, que ele já vai me dar aqui a ferramenta que está por trás. Se eu clicar nele, pronto. Agora selecionei só a ferramenta lá de trás, o círculo lá de trás. Se eu deletar, vocês podem ver que ele sumiu lá de trás, ok? Então ela serve para isso, para você selecionar um objeto que está por trás de outro objeto, ok? Uma outra coisa interessante também dessa ferramenta que eu descobri, acabei descobrindo até sozinho, é o seguinte: para você poder duplicar esse objeto aqui, você tem que muitas vezes dar um Ctrl C, Ctrl V. No Corel Draw, por exemplo, você para poder duplicar, você arrasta com o botão esquerdo e com o botão esquerdo ainda pressionado, clica no direito que ele duplica. Só que é muito legal, que muita gente não sabe, é que a gente pode fazer mais ou menos isso com essa ferramenta aqui, Select Behind Tool. Se você tem um objeto ali, pressiono o Alt, clico aqui em cima e arrasto e solto o Alt, está aqui, ó, ele duplica. Segurei o Alt, arrastei para cá, duplicou. Segurei o Alt, arrastei para lá, duplicou. Muito maravilha, não é? Isso daí acaba, a gente acaba ganhando tempo com esse processo aí, ok? Bom, vamos ver aí outra ferramenta legal aí. A gente tem aqui também a ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante também, que é a Subselection, tá? Ou A e 1, tá? Aqui, você clicar no A, você vai para ela. Se clicar no V, você vai lá para o Select Tool. Bom, essa ferramenta Subselection, ela serve, por exemplo, para você poder editar os pontos de cada objeto. Um exemplo, você fez aqui um quadrado e você quer editar um ponto desse quadrado. Você vem aqui na ferramenta Subselection, ok?
e edita aqui o ponto, tá vendo? Você pode criar aí uma transformação livre, tá? Para você poder trabalhar. E serve para isso. Quando você trabalha com a Pen Tool, você pode utilizar. Além disso, essa ferramenta aqui, por exemplo, a gente vai falar mais para frente da Pen Tool, tá? Mas um exemplo, eu posso aqui na Pen Tool, deixa eu voltar aqui, criar um ponto extra aqui e com a Subselection editar esse ponto. Muita gente não sabe disso, mas a gente vai aprender mais para frente, ok? Então a ferramenta Subselection serve para isso, ok? Bom, agora temos aqui a ferramenta Sky Tool, tá? Ou então Key. Para que serve a Sky Tool? Eu tenho um objeto aqui e eu quero fazer uma modificação nesse objeto de escala. Eu posso também trabalhar para poder diminuir o tamanho, tá vendo? Lembrando que com Shift pressionado a gente diminui ele com um valor proporcional. E sendo que a Scale Tool, se você não pressionar o Shift, ele também faz proporcional, ok? Além disso, você pode modificar aí aqui a altura, né, a largura do seu objeto. Tá? Uma outra coisa interessante com a Scale Tool é que se você clicar aqui fora, você pode ver isso por fora da imagem, tá? Por fora do objeto. Se você selecionar aqui, se eu parar a setinha do mouse, que ele cria uma setinha, como se fosse uma setinha da escola, né? Isso serve para você poder fazer isso aqui, ó, dar um giro na sua imagem, ok? Temos também aqui a ferramenta Skill Tool. E ela serve para você poder dar uma inclinada na sua imagem, tá? Além de você pode fazer isso em imagem, pode fazer isso também em texto, tá? Tá vendo? Você pode aqui definir aqui uma inclinação para a sua imagem, para cima, para baixo, enfim. Temos aqui também a Distort Tool. Ela serve para fazer o mesmo processo, só que aqui você pode, como se estivesse selecionando aqui um ponto. Vou botar aqui para cá. Tá vendo? Você pode criar aí um efeito, se você estiver fazendo aí como se fosse um efeito meio que 3D, para colocar numa janela, para colocar essa imagem aqui numa parede. Tá? Então ela dá esse meio que esse efeito aqui assim. Você pode estar trabalhando aqui também com o Shadow, Solid Shadow, tá? Para dar um efeitozinho legal. Beleza? Temos aqui também a ferramenta Crop Tool. É uma ferramenta muito interessante também, porque se eu quiser cortar uma parte dessa imagem, por exemplo, essa imagem aqui, e automaticamente já salvar esse pedacinho cortado, você vai selecionar aqui a ferramenta Crop Tool ou C, clicar aqui fora, voltar aqui, pronto. E a gente tem aqui a seleção, tá? Se quiser fazer uma nova seleção, ou seja, se eu quiser cortar só aqui, no caso, o tucano, eu seleciono aqui e aqui no meio, ó, selecionei, soltei o mouse, aqui no meio eu dou 2 cliques, ele vai cortar, ok? Eu tenho uma outra ferramenta interessante também aqui, que é o Export Area Tool. Ou seja, ele faz a exportação daquela área que eu quero cortar. Se eu quero salvar como JPEG, por exemplo, só esse tucano, eu seleciono aqui, venho aqui no meio, 2 cliques, pronto. Ele já me dá a opção para exportar. Eu marco aqui JPEG e exporto. Se eu quiser salvar como GIF também, dá para salvar também, só que ele perde a qualidade. Então serve para isso. Você aqui com a ferramenta Export Area Tool, você tem como salvar aquele espaço que você está cortando, e Crop Tool você tem como cortar apenas aquele espaço, ok? Se eu quiser salvar isso aqui, é só eu usar essa ferramenta, ok?